A pessoa que não sabe que todo texto tem interpretação é analfabeto. Acabou. Ah, mas é pastor das contas. É analfabeto. Você não sabe. Se você não sabe que todo... Gente, tratado... Qual que é o tipo de texto mais claro e inequívoco que existe? Tratado lógico. No entanto, não tem divergências na interpretação do órgão de Aristóteles? Tem gente que interpreta de um jeito e gente que interpreta do outro? Por quê? Porque por mais que um texto seja claro, ele não é nunca claro com a fala, uma conversa direta. Até conversa as pessoas interpretam errado. Né? Eu posso sair daqui e a gente falar assim, o João falou tal coisa, não falei tal coisa. Então assim, toda a comunicação humana, como ela é mediada pela linguagem, ela é limitada. E aí que está o erro dos dominalistas, porque não é limitado a capacidade de conhecer a realidade, mas é limitada a capacidade de expressar a realidade. Porque nós nos expressamos de maneira análoga. E toda expressão análoga, ela é aproximativa. E tudo que é aproximativo, por definição, não é perfeito. Não dá para eu falar da realidade, assim, da realidade metafísica, perfeitamente. Dá para eu conhecer, mas não dá para eu me expressar. Tanto é que todo o ensino, ele é uma orientação para que a pessoa enxergue a coisa. Não dizem que o professor não pode fazer o aluno passar pela porta, ele pode só indicar o caminho? É isso. Por mais que o professor explique, ele não está pondo o conhecimento na cabeça da pessoa. Ele está indicando como que a pessoa vai olhar para a realidade e entender aquilo. Não dá para você meter, só Deus pode enfiar algo na cabeça de alguém. Né? Até quando você fala de Deus, né, quando você fala, por exemplo, na Bíblia, tem uma hora que Deus fala assim, no Gênesis, né? Deus se arrependeu de criar a humanidade e mandou o dilúvio. Deus se arrepende de alguma coisa que ele faz? Não, é modo de dizer que naquele momento chegou a hora dele encerrar aquela primeira fase da humanidade. Não é que esse literalmente como se arrependeu como se fosse um erro dele. Porque se você entende como arrependimento, dá a entender que Deus errou. E de fato, os gnósticos entendem isso. Que Deus comete erros. Que Deus... Ih, fiz merda. Agora, não. Deus é Deus é perfeito. Então tudo que ele faz... É por isso, inclusive, que ele não aniquila o demônio. Porque o erro não é dele, o erro é do demônio. Né? Deus criou os anjos perfeitos. Agora eles decidiram pecar. Então o erro é deles. Deus não volta atrás do que ele faz. Né? Então assim, é modo de dizer. Né? Ou quando os salmos dizem haverá Deus que se compare ao nosso Deus. Então há outro Deus? Não, é modo de dizer. É tudo modo de dizer. E a Bíblia não é um tratado lógico, ela é uma narrativa. Ela tem metade de discurso poético, que é o mais amplo e aberto que existe, e metade de narrativas. E narrativas são sempre muito abertas à interpretação. Muito, como que se diz? Muito obscuro, às vezes, muito amplo, capacidade interpretativa. Por quê? Por isso que fora da tradição, né, não dá para interpretar a Bíblia. Tá? Uhum. Claro. É. Exato. Não ia adiantar nada. Exato. É uma das provas de como que só dá para interpretar por meio da igreja. Por quê? Porque objetivamente o texto dá mais a várias interpretações. Se ele é um texto revelado por Deus, como é que a gente vai ter a doutrina segura? Só dentro da tradição. Só pode existir. Uhum. O próprio Moisés interpretava errado. Uhum. 2000 anos. 1000 e poucos anos.
Quando não está entendendo muito bem, aí Sempre há, exato. Proteger a interpretação. O próprio Cristo fala: Moisés falou tal coisa pela dureza em seu coração. Quer dizer que ele interpretou errado. Né? Porque Deus não garantiu a Moisés a infalibilidade, mas Cristo garantiu a Pedro. Né? Então, assim, é só ali. É aquilo que eu dizia. O problema da modernidade, ela dividiu o conhecimento em sectos e anulou alguns. Mas é impossível você ter um conhecimento dentro daquele secto sem outro. Eu falei, sem conhecimento metafísico, lógico, etc., você não tem conhecimento de interpretação de texto. Você vai falar assim, eu vou estudar a Bíblia só o documento. Só vou usar filologia, arqueologia, e etc e tal. Só que a filologia e a arqueologia dão conhecimentos limitados. Elas fornecem poucos dados. E como é que então eu entendo o resto? Aí você fala, você não entende. Só que você vai tirar uma conclusão. Essa conclusão vai vir da onde? Vai vir da visão metafísica que você tem. Se você não estudou, vai vir da onde? Vai vir da cultura. Fala de novo. Entende? Então você vai falar assim, a arqueologia me deu conhecimento X daquele texto bíblico. O resto não tem. Eu concluo tal coisa. Essa conclusão veio de uma filosofia que você aceitou como verdade. Uma delas é de que só o conhecimento arqueológico vai te dar um conhecimento objetivo. Eu falei para vocês, é preciso a noção da realidade para se interpretar qualquer coisa. Eu falei, o caminho é longo. Não dá para discutir com esse pessoal no jogo deles. Você tem que sair e falar assim, ó, a premissa da sua discussão está errada. Né? Não é através da arqueologia, da filologia, etc., que você vai conseguir interpretar a Bíblia. Ou qualquer outro texto. Você tem que primeiro recuar e ter uma noção sólida da realidade. Eu dei um exemplo para vocês, por exemplo, de Adão e Eva. Né? A prova arqueológica da existência de Adão e Eva, não. Logo que eu não concluo nada? Não, eu falei, primeiro eu tenho que ter uma boa noção da realidade. Pela noção da realidade eu chego em quem? Eu chego em Cristo. E Cristo cita Adão e Eva. Fala, se ele é Deus e está citando Adão e Eva, então é verdade. É esse que é o ponto. Vocês entendem? A lacuna dos conhecimentos tem que ser preenchida de maneiras diferentes. Senão eu não concluo nada. Tá. Diferente.